Olá, meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu senti de vir compartilhar com vocês uma autorreflexão, que assim como tá acontecendo comigo, pode estar acontecendo com várias outras pessoas, e com certeza está, porque o sistema onde a gente está vivendo é um sistema que faz com que a gente acabe vivenciando determinados padrões que a gente precisa quebrar. Eu, além das viagens por aplicativo, eu faço corridas particulares também. E nessa questão de corridas particulares, a coisa pega num ponto bem delicado, porque assim, as pessoas estão acostumadas com o valor de aplicativo e elas não visualizam que uma corrida particular tem todo um conjunto especial, né? A pessoa, você sabe quem é que vai te levar, você sabe que a pessoa vai estar lá no horário combinado, né? Você sabe que você está em segurança, é o conforto, é o alívio, é o sossego, é a conversa. Enfim, existem vários pontos a se considerar para que uma viagem particular tenha um valor além do que o valor da viagem de aplicativo. Porque o aplicativo considera que você vai levar a pessoa de um ponto para o outro e desse outro ponto vai existir uma outra corrida para você ir para onde você quiser, certo? E aí que, quando se trata de corrida particular, a gente, o profissional, precisa levar em consideração o seu tempo, o seu desgaste físico, emocional, o horário, o tempo de corrida, né? Os lugares de onde vai, para onde vai, o desgaste do carro, combustível, enfim. Só que aí o que acontece? Aí pega num pontinho muito forte, que é o da autovalorização. E também pega no ponto em que nós estamos em uma sociedade onde não se está acostumado à autovalorização, porque é o mercado que coloca o preço sobre o trabalhador. E o trabalhador precisa se submeter às condições, certo? Então, quando a gente vai precificar o nosso trabalho enquanto autônomo, a gente, às vezes, principalmente quem é muito empata, cai em algumas ciladas, como colocar o preço abaixo do justo pelo serviço, né? E aí, o que acontece? Eu peguei uma viagem particular, um trabalho, que é uma viagem particular contínua, assim, são 3 dias na semana, toda semana. E é uma menina novinha, de 19 anos, que trabalha em 2 empregos, um de dia e um à noite. E esse da noite é num lugar muito distante do centro de Jundiaí. E ela vai para uma cidade vizinha, num lugar também muito distante. É um trajeto enorme, com em lugares onde os motoristas de aplicativo demoram, quando aceitam corrida, demoram muito. Então é algo que é um trabalho bem específico, né? Que o valor real dele é muito grande, né? E aí, quando eu vi toda a situação e tal, eu não consegui cobrar o valor real, sabe? Não consegui, porque eu falei assim, cara, me coloquei no lugar e eu pensei, se eu tivesse que pagar esse valor todos os dias, 3 dias na minha semana, ia ser muita grana, eu não ia entrar, né? Aí eu tentei achar um meio termo, só que devido às minhas crenças, né,
limitantes, eu acabei colocando o valor abaixo do que o que seria justo para mim. E aí que no primeiro dia de corrida, eu percebi, eu senti que eu estava em déficit comigo mesma, né? E na minha psicanálise, a minha psicanalista, ela trabalha também com constelações e barras de axis, mais outras ferramentas terapêuticas. E ela sempre diz pra mim assim, Lari, quando você for avaliar alguma situação, você sente se isso te nutre ou se tá pesando, né? Se isso está, se você, falando de dinheiro mesmo, né? Se o valor tá, se você tá sentindo que o valor tá te tirando mais, né? Ou se tá realmente te agregando e te fazendo sentir que está igual a coisa, que tá equilibrada, né? E já no primeiro dia, né? Porque só na prática, às vezes a gente vendo no papel a quilometragem, o tempo e tal, a gente, né, imagina que vai ser tranquilo. Depois, quando a gente vai pra prática, mesmo quando a gente vai pra pista, pega o carro, é embreagem, é freio, é braço de volante, é atenção mental, né, estado de espírito emocional. Aí que você vê o valor mesmo do trampo, né? E aí que eu percebi que eu não estava sendo justa comigo mesma, porque questão de pura e simples crença limitante, né? Porque autovalorização eu considero que já tenho, né? Já sei o meu valor, já sei o valor do meu trabalho. Mas quando eu vou aplicar, eu penso, nossa, mas é muito. Mas quem sou eu para julgar o que é muito para o outro, né? E mesmo que o outro considere que seja muito, ele está na crença certa também, né? Levando em consideração, voltando ao assunto ali do início, né? Levando em consideração que nós estamos em um sistema econômico que está completamente distorcido, né? Do natural, do real, né? Ele é totalmente manipulado por uma ideologia de acúmulo, né? De acúmulo de capital. Então, quanto mais se explorar o trabalhador, mais os donos do serviço têm lucro, né? E aí o trabalhador fica girando numa roda de rato infinita para buscar sair desse sistema, mas se ele não quebrar dentro dele a crença de que ele não merece o todo, ele merece só uma parte e muito pequena, ele acaba nunca saindo dessa roda de rato, né? E aí o que ele ganha sempre é pouco pro que ele precisa realmente. Então essa reflexão ficou comigo. Eu fui buscar ela no segundo dia, que foi ontem. E hoje eu já acordei pensando assim, cara, não posso continuar assim. Preciso dar essa guinada, preciso dar essa mudada, né? Quando são viagens isoladas, eu já tenho um valor X já taxado e tal, e eu já pago, porque é viagem única. Então a pessoa, se quer pagar, paga, se não quer, beleza. Agora, quando vem no contínuo, né, que é o que todo trabalhador faz, né, pelo menos 5 dias por semana, aí já me pega nesse quesito, né. Achei muito louco isso, fiquei super reflexiva em relação a isso, sabe? E o que. Aí tem outro ponto que me pegou muito forte, né? Que ontem, durante a viagem, essa menina me falou
né? A gente vem conversando, claro, é quase 40 minutos de viagem, né? A gente conversa horrores sobre tudo. E aí ela me falou que ela é lésbica e ela ainda usou um termo que eu não ouvi há muito tempo, né? Que é... E ela usou isso com dificuldade, né? Porque ela falou assim, quando eu me assumi... Aí eu falei, assumiu o quê? Né? Claro que eu já sabia, mas assim, tipo, como assim, assumir? Assumir o quê? Assumir um namoro? Assumir a minha verdade? Assumir o quê? Né? Aí ela, que sapatão. Sapatão. Eu pensei, nossa, que fala mais antiga, né? Pra uma menina de 19 anos. Eu não sei se ela quis, tipo, falar um termo que talvez fosse mais conhecido para mim por eu ser mais velha, embora não seja dessa época e nunca tenha sido a favor de termos pejorativos para o povo GLBTQIA+, PN, né? Porque eu cresci em meio a amigos que tinham uma sexualidade, um gênero sexual diferente do, do que eu estava mais habituada a ver, né? Na minha família, na sociedade, enfim. Mas eu lembro que quando eu tinha, acho que 8 anos, a minha mãe... A gente tinha um amigo de família, né? E aí, um dia eu olhei pra minha mãe e eu falei pra ela assim, mãe, por que o fulano nunca aparece com uma namorada? Nunca tem namorada? Aí minha mãe olhou pra mim e falou assim, porque ele não gosta de meninas. Aí eu falei assim, ele não gosta de meninas? Mas como assim? Ela assim, porque tem pessoas que gostam de meninas e tem pessoas que gostam de meninos. Tem homens que gostam de meninas e tem homens que gostam de meninos. Tem mulheres que gostam de meninas e tem mulheres que gostam de meninos. Eu, tá. Tá. Aí eu entendi como é que funcionava, né? Então eu nunca tive essa barreira dentro de mim. Mas ela, né, por todo o preconceito, por toda a vivência que ela teve, que ela me contou, né? Então é óbvio que ela precisa se proteger. É uma coisa que todos nós que somos minorias e que temos, né, questões aí sociais, a gente precisa se proteger, acaba criando esses mecanismos de defesa, né? E aí ela falou pra mim, tá, beleza, tá, tranquilo. Seguimos conversando, né? Hoje, quando eu pensei, né, nessa situação de que eu estava em déficit comigo e que eu já vinha pensando antes, eu pensei, putz, mas agora eu vou falar isso pra ela, justo agora que ela me falou, né, sobre a preferência não, né, sobre a sexualidade dela, né, talvez ela vá pensar que é por conta disso. E aí eu fiquei pensando assim, cara, olha quantas coisas, né, existem no nosso dia a dia, né, no meio onde a gente vive, por pura e simples falta de compreensão do ser humano, da essência do humano, né, do que é um ser humano e do que são os sentimentos e do que são os do que é a individualidade de cada um, né? O emocional de cada um, do que a gente carrega dentro da gente há eras, que nada disso é respeitado, nada disso tem um lugar dentro da nossa vida, né? A gente tem que lutar o tempo inteiro por se colocar no seu próprio lugar e fazer com que as outras pessoas respeitem esse lugar. E isso é tão sofrido, isso é tão doloroso muitas vezes, né? Na grande maioria das vezes, porque tá todo mundo a maioria das pessoas está tentando se encaixar para conseguir sobreviver, né? Porque sabe que se despontar vai levar porrada em algum momento, né? E faz parte, né?
A gente leva porrada sendo ou não sendo maioria. Esse é o fato, porque sempre existe uma particularidade, cada um é um, todo mundo é diferente. Não existe gente igual, nem gêmeos são iguais, né? E aí que me veio, assim, eu olhei e falei assim, caraca, que paradoxo, que bagulho louco. E aí eu mandei a mensagem pra ela da mesma maneira, falando pra ela que a gente precisa rever o valor, porque não tô sentindo que tá justo pra mim, porque tá mudando a minha rotina diária, né? E pra que mude a minha rotina diária, precisa compensar, precisa ter um porquê, né? Uma razão disso. Ela não me respondeu ainda, né? Porque provavelmente não, só vai ler mais tarde, porque ela tá trabalhando. Mas ficou isso na minha cabeça. Não importa a resposta que ela vai me dar, mas eu trouxe essa reflexão justamente para a gente entender juntos aqui o quanto a gente está limitado e o quanto existem centenas de barreiras aí para que haja uma livre expressão natural das coisas e das pessoas, de nós mesmos, né? Muita coisa precisa mudar, gente. Nossa, muita coisa. A gente tá muito errado nesse planeta, muito. Os conceitos, os modus operandi estão muito trocados, muito avessos, né? E o nosso planeta tá dando sinais disso o tempo inteiro. Esse calor excessivo, esses extremos, né? Muita água, é muito sol, é muito frio, é muito tudo. As águas derretendo, tudo. Gente, essas reflexões são importantes porque a gente tá realmente no colapso, né? No colapso total. E se a gente continuar não olhando para o cerne das questões, né, que é nós mesmos, né, a nossa intenção diante das coisas, e esse equilíbrio justo, né, a justiça, a gente não consegue se equilibrar, né, no meio dessa loucura toda. Eu estava ontem comentando com uma passageira que a natureza, ela se adaptou a gente até agora. Agora é a gente que vai ter que se adaptar a ela, né? Tem muito mais, mas por agora já deu quase 20 minutos de vídeo. Eu vou deixar para vocês a continuação da reflexão. Beijo.